Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então, irmãos e irmãs, hoje, nessa quinta-feira, que é dia 13, nós vamos fazer a reflexão, a meditação da Palavra de Deus para hoje, em Marcos 7, do versículo 24 ao 30, que é a cura de uma menina, uma filha de uma mulher pagã endemoniada. Não esqueça de dar o seu gostei e de compartilhar esse vídeo, essa mensagem. Muito bem, vamos então iniciar a nossa reflexão. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu e foi para a região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava. Mas ele não conseguiu ficar escondido. Uma mulher que tinha uma filha com um espírito impuro ouviu falar de Jesus. Foi até ele e caiu aos seus pés. A mulher era pagã, e nascida na Fenícia da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse: deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher respondeu: é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair. Então Jesus disse: por causa do que acabas de dizer, podes voltar para casa. O demônio já saiu de sua filha. Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama, pois o demônio já havia saído dela. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, caros irmãos, hoje nós temos nessa passagem um belo encontro entre uma mulher pagã, sírio-fenícia, que está angustiada, desolada, porque a sua filha está espiritualmente enferma, possuída por um demônio, e ela vai a Jesus. E isso ocorre na região de Tiro e Sidônia. Portanto, é uma região pagã e, portanto, é uma mulher que não pertence à raça dos judeus. Portanto, é uma situação aqui de coragem para romper barreiras. Ela não sabe se Jesus, sendo judeu, vai atendê-la. Não é da raça dela, da etnia dela, enfim. Mas ela teve essa coragem, essa ousadia de ir em frente, movida por amor materno, desesperada, porque estava com a sua filha muito doente espiritualmente. E, claro, do ponto de vista cultural, essa aproximação dela ao mestre é reprovável, não teria aprovação, né? Mas ela não se intimida pelo preconceito ou pela distância religiosa de fato enorme entre pagãos e judeus, pelo medo de ouvir o não, ela também não tinha esse medo, ela encarou a realidade. Ela caiu aos pés de Jesus, e mesmo com uma resposta dura que Jesus deu aqui no versículo 27, não é justo tirar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos, fecha aspas. A dureza da resposta de Jesus, na verdade, é uma forma de ver como é que ela vai reagir. Ela não recua, mas ela usa a humildade como uma espécie de arma diante do mestre, né? Ou seja, pedindo as migalhas da graça de Deus. Se ele não quer dar a graça por inteiro, não importa. Uma migalhinha que ela receber na vida dela vai fazer toda a diferença e terá poder para operar a transformação que ela precisa na vida dela e da filha dela. Ou seja, ela está reconhecendo a abundância do amor de Deus. É tão abundante, tão grande, tão largo, tão extenso o amor de Deus que pode cair em qualquer lugar as migalhinhas do amor de Deus, né? Versículo 28. Até os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa, fecha aspas. Ora, então aqui é uma fé, né, muito impressionante, numa pagã, que não é israelita, mas numa pagã, uma fé verdadeira, sincera, que desafia qualquer realidade, até um não aparente de Jesus. Pois parecia que Jesus estava reticente e resistente a dar essa graça para ela. Mas Jesus, no fundo, estava testando a sua fé. A gente sabe que Deus ele pode nos trabalhar, testar a nossa fé para a gente crescer na confiança, a gente sabe disso. Ou seja, isso mostra ao mesmo tempo que Jesus, ao conceder uma graça para uma pagã, demonstra que o reino de Deus não tem fronteiras, essa é a verdade, quer dizer, superando o conceito dos judeus. A fé é uma chave que pode abrir portas fechadas em qualquer realidade, em qualquer situação. Porque a mulher, ela insistiu na misericórdia de Deus, que seria tão suficiente que uma migalha da misericórdia de Deus curaria a filha dela. Pronto, aqui nós temos uma fé autêntica, sincera e verdadeira. Então, a graça de Deus ela pode ultrapassar barreiras, fronteiras em qualquer realidade. Se a pessoa de fato tiver uma fé verdadeira que atraia essa graça de Deus para a sua vida. Jesus elogiou sua resposta, uma resposta que ele não esperava, provavelmente vindo de uma região pagã. Cura sua filha e redefine o que significa pertencer ao reino de Deus. Pertencer ao reino de Deus não vai depender de raça, de etnia, de ser homem, ser mulher, ser negro, ser branco, não.
nem depende de rituais ou cumprir rituais. Pertencer ao reino de Deus vai depender da confiança radical no poder de Cristo. E assim a gente percebe que é uma porta aberta para todos. A cura revela, né, o encontro com o invisível, porque a fé é encontrar algo que é invisível, a gente não vê a graça, mas a gente sabe que é real, que essa graça, quando ela age, ela muda toda a situação. Para nós, a gente pode se colocar aqui diante de algumas questões para a nossa vida, né, porque quantas vezes a gente considera, né, nós consideramos as migalhas que vêm das mãos de Deus, sendo que Ele está nos chamando para o verdadeiro banquete, mas às vezes a gente se contenta com muito pouco e Deus gostaria de dar muito mais para nós. Mas ao mesmo tempo, né, quando a gente está diante de um não, como que a gente reage diante de um não de Deus para nós? Que no fundo não é exatamente um não. É apenas um teste que Deus coloca para nos fazer crescer na confiança, avançar na confiança, para que finalmente Ele possa abrir as mãos, né, a nosso favor. Mas será que a gente está disposto também a romper as barreiras entre nós e Deus, para a gente alcançar a cura, alcançar a libertação, alcançar a graça, alcançar a transformação, enfim, na nossa vida? Estamos dispostos a isso? Vamos pensar nessa realidade e pedir agora a bênção de Deus para terminar essa reflexão. E não esqueça de dar o seu gostei. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz, o Senhor nos acompanha.